Bom dia a todos. O meu nome é Luís Ferro e dou-vos uma vez mais as boas-vindas a mais um vídeo do canal Chambra. E no vídeo de hoje nós vamos prosseguir o estudo que iniciamos no vídeo anterior sobre os estudos do Dr. Bruce Lipton e sobre a ciência que se originou das suas pesquisas, nomeadamente a epigenética. Se bem se recordam, no vídeo anterior nós verificamos que através das pesquisas da epigenética ficou perfeitamente demonstrado que nós não estamos reféns nem dependentes dos nossos genes, conforme durante tanto tempo se acreditou. Ou seja, os nossos genes significam como que uma onda de possibilidades, mas somos nós, através das nossas ações e através do estímulo que o nosso meio exterior e aquilo que nós, através da resposta que damos ao nosso meio exterior, agimos, pensamos e comunicamos, que vai originar que esses genes se liguem ou se desliguem em resposta a esses mesmos estímulos. Mas, neste vídeo, nós vamos ainda mais longe e, através das palavras do Dr. Bruce Lipton, nós vamos ver então como é que isso se traduz numa das doenças mais temíveis da humanidade, nomeadamente o cancro da mama. Vamos então ouvir o que é que o Dr. Bruce Lipton tem a dizer sobre isso, traduzido por mim. O tópico de hoje é acerca do mito de que os genes provocam o cancro da mama, o que é um tópico muito importante porque quantas vidas foram destruídas e quantos relacionamentos se perderam por causa desta doença terrível. A informação que eu tenho acerca do cancro da mama é baseada na minha investigação enquanto cientista da Faculdade de Medicina de Wisconsin e mais tarde como investigador na Faculdade de Medicina de Stanford. Portanto, eu vou partilhar uma informação validada na estrutura que deu origem a uma nova ciência chamada epigenética. Eu escrevi 3 livros que abordam a maneira como as crenças controlam as nossas vidas e como as nossas crenças controlam a civilização e como elas se desdobram na criação de maravilhosos relacionamentos. A ciência que eu abordo nestes livros resulta da investigação que eu fiz na Universidade de Wisconsin e posteriormente em Stanford. Quando inicialmente me surgiu esta nova abordagem de que as células eram controladas pelo ambiente, eu descobri que havia um problema, porque naquela altura todos os meus colegas de medicina estavam a trabalhar nos genes, porque esse era o assunto do momento. E o que era controverso é que a minha investigação revelava que as células estavam a ser controladas pelo ambiente e não pelos próprios genes. E como a minha tese era tão diferente das crenças convencionais daquela altura, a maior parte dos meus colegas olhava para ela como se fosse algo inventado ou houvesse uma distorção nas minhas experiências de culturas de tecidos. E nessa altura cheguei à conclusão que não era bom para mim continuar naquele ambiente, porque tinha que me estar sempre a defender acerca de experiências que fazia diariamente e que demonstravam sempre os mesmos resultados. Isso tudo levou-me a desistir da minha posição na Faculdade de Medicina de Wisconsin e depois, por mim próprio, comecei a estudar a natureza de como a física quântica e a nova ciência epigenética realmente controlam as nossas vidas. Isso levou a uma entrevista na Universidade de Stanford que nunca vou esquecer devido à loucura que foi. Eu fui a Stanford para falar de como é a membrana celular que controla a célula e não os genes, e que essa membrana celular recolhe continuamente informações do ambiente e usa essa informação para controlar a atividade genética. O interessante é que quando cheguei à Universidade de Stanford eu precisava mesmo do emprego e trazia 2 bobinas de apresentação para a minha palestra. Numa das bobinas estava a minha investigação convencional sobre clonagem de células que eu tinha publicado em jornais bastante respeitáveis e na outra bobina eu tinha uma série de dispositivos acerca da nova ciência e de como a membrana celular estava de facto a controlar a atividade das células. Quando me aproximei do projetor para colocar uma das bobinas, eu perguntei ao meu amigo que me sugeriu para esta entrevista em Stanford sobre qual destes tópicos é que eu devia falar. E ele disse: fala da investigação da clonagem muscular. Certamente isso garante o emprego. O teu outro tópico é um bocado esquisito. Mas, no caminho para o projetor, eu lembro-me de ter o tópico da clonagem muscular numa mão e a ciência esquisita na outra mão. E quando cheguei ao projetor, uma força desconhecida levou-me a colocar a bobina da ciência esquisita no projetor. O meu amigo olhou para mim do género: vais mesmo falar sobre isto? E eu disse-lhe: se não puder falar sobre isto, então vim aqui a vão.
E quando cheguei à frente da sala, notei algo interessante. Na minha plateia estava o regente de patologia, o regente de bioquímica, o regente de biologia, estavam os regentes de investigação e de tecnologia e todas aquelas pessoas estavam envolvidas em investigações genéticas. E então pensei, oh meu Deus, a minha investigação é tão antagónica a esta gente toda e não sabia como ia correr, mas recordo-me de despejar toda a informação e quando estava quase a chegar a uma conclusão, virei para escrever no quadro e saíram pela boca estas palavras, algo do género. Em conclusão, se tu estudas genética como se a genética fosse a resposta para tudo, tu estás-te a portar como um fundamentalista. Aquilo soou-me um bocado esquisito e quando me voltei para a plateia, disse para toda a gente, bem, como vocês trabalham todos em genéticas, vocês também não estão a ser melhores do que um fundamentalistas e nem queria acreditar no que aconteceu a seguir. Toda aquela gente ficou vermelha, começaram a gritar comigo, estavam incrédulos com o que eu tinha dito sobre o mundo da genética. Recordo que o impacto em mim foi tão grande que me empurrou contra o quadro onde me estava a apoiar e à medida que eles continuavam a gritar e não me deixavam sequer responder, eu sentia que continuava a deslizar e deslizar, senti que estava a escorregar pelo quadro abaixo e de repente ouvi uma voz na minha cabeça que me disse, esta entrevista não te está a correr muito bem, pois não? E nesse momento o meu cinto ficou preso na calha do giz. Isso para mim foi como uma espécie de sinal do género, não consegues descer mais baixo do que isso. E nesse momento levantei-me e comecei a gritar de volta para eles. Vocês afirmam que os genes são responsáveis por tudo, mas reconheçam isto. Já existiam organismos vivos neste planeta antes do ADN ser desenvolvido e, portanto, temos que ter um entendimento totalmente diferente da natureza da vida. E continuei a gritar com eles. Estávamos todos a gritar uns com os outros. E no final eu pensei, meu Deus, isto não acabou muito bem. E então terminei com, bem, muito obrigado. E de repente, começou a haver um aplauso totalmente inesperado. E depois todas as explosões de que eu fui alvo. Nessa tarde, o homem que me convidou para lá, o Dr. Marv Karasek, em cujo laboratório de patologia e dermatologia em Stanford eu viria a trabalhar, deu-me uma lista com os nomes daquelas pessoas importantes e disse-me, eu quero que te encontres com estas pessoas hoje à tarde como parte da entrevista. E eu empurrei o papel de volta para ele e disse-lhe, não, eu creio que já lhe desperdicei muito do tempo deles. E ele voltou a empurrar o papel para mim e disse, Bruce, tu provocaste-os e eles adoraram. E foi isso que no final me deu o emprego em Stanford. E foi uma experiência maravilhosa, porque foi em Stanford que eu expandi a minha visão para a natureza de como o ambiente controla os nossos genes e, mais especificamente, como as nossas crenças são agentes de alteração genética. Bem, a minha entrevista de emprego em Stanford foi em 1987 e desde essa altura esta nova investigação que eu comecei nessa altura está na vanguarda da investigação científica numa nova vertente chamada epigenética, que é a área que estuda a relação de como a nossa percepção do ambiente controla a nossa expressão genética. A relação com o cancro da mama é quantas mulheres foram programadas para acreditar que, por terem genes do cancro da mama, vão ter cancro da mama no decorrer das suas vidas. As pessoas têm a ideia de que apenas por terem o gene equivalem a terem o cancro. Isso leva as pessoas a fazerem coisas muito radicais, como por exemplo a Angelina Jolie fez uma dupla mastectomia para evitar o cancro da mama que ela pensava que ia ter, apenas porque era uma das pessoas que possuía o gene cancerígeno. Bem, assim que se fala em gene cancerígeno, isso levanta muitas preocupações e as pessoas ficam nervosas por causa disso. Bem, deixem-me dar-vos um facto. Não existe nenhum gene que provoque cancro. Todos os genes estão associados à doença, mas nenhum gene a causa. E deixem-me realçar bem isto. Apenas 50% das mulheres que possuem o gene cancerígeno é que desenvolvem o cancro. A questão é que a ciência apenas se foca naquelas pessoas que contraem o cancro, mas nunca se debruça sobre como é que os outros 50% da população com o mesmo gene não tiveram o cancro. Para mim, essa é a parte mais importante dessa história, porque revela que o estilo de vida, as crenças e as emoções estão relacionadas à expressão do cancro como o principal condutor e não os seus genes. Então, quando entendemos isto, então temos de nos questionar. Tu até podes ter antecedentes
com um cancro na tua família, mas será que isso significa que tu vais desenvolver esse cancro? E a resposta é, evidentemente que não, porque tu podes tomar o controle da tua própria vida. Isto é muito importante, porque se tu acreditas que são os genes que te causam o cancro e a nova ciência nos diz que a tua crença controla os teus genes, então o que é que tu vai acontecer? Tu podes te convencer a ti próprio a ter um cancro. Isto é o inverso do chamado efeito placebo. O efeito placebo acontece quando um médico recomenda uma medicação a um paciente e lhe diz: esta é uma medicação milagrosa que vai curar a tua doença. E o paciente acredita nisso. E sabe o que acontece? Eles tomam a medicação, melhoram e depois descobrem que a medicação era apenas água com açúcar. E então o que é que os curou? E a resposta é a crença. Nós estamos muito envolvidos com a natureza das crenças positivas e dos placebos na saúde, mas eu quero vos dizer o seguinte: qual é que seria então a consequência de uma crença negativa? O facto é que uma crença negativa é igualmente poderosa a moldar a tua saúde, mas de forma oposta ao placebo. Na verdade, existe até um nome científico para a influência negativa numa doença e chama-se efeito nocivo. E o que é que isto significa? Significa que se uma crença positiva te pode curar, uma crença negativa pode te causar uma doença ou até matar-te. E é por isso que eu quero abordar isto, porque no momento em que uma mulher recebe um diagnóstico que indica a possibilidade de ter cancro da mama, isso altera radicalmente as suas crenças, as suas emoções e a sua vida no geral, e não de uma maneira positiva, porque o medo que lhe é incutido pelo conceito da possibilidade de ter um cancro é, na verdade, um maior potencializador do cancro do que os próprios genes. E por isso é tão importante que as pessoas compreendam que têm poder sobre a sua própria biologia e que fomos programados para acreditar que somos vítimas dos nossos próprios genes. No entanto, neste novo entendimento da ciência de que falamos agora, nós damos informações acerca de como as nossas crenças controlam a nossa atividade genética. E quando compreenderes isto, tu serás capaz de ter muito mais influência e poder sobre a tua própria saúde, independentemente dos teus próprios genes, porque a tua crença pode alterar os teus genes e pode transformar um gene mutante num gene normal. E, infelizmente, para a maior parte das pessoas, pode igualmente transformar um gene normal num gene mutante. E onde isto se torna realmente problemático é que nós agora sabemos que 90% dos cancros da mama não estão relacionados com a genética nem com a hereditariedade, mas sim com o nosso estilo de vida. Mas se estiveres familiarizada com a nova ciência da epigenética, isso torna-se poderoso por uma razão, que é a velha expressão que o conhecimento é poder, e o conhecimento de como tu consegues controlar a tua genética através da forma como vives, da tua dieta, do teu estilo de vida e de como as tuas próprias emoções afetam os teus genes, isso dá-te o poder de seres o mestre da tua própria saúde, em vez de esperares que o destino decida por ti. E que o cancro apareça, e isto para mim é o ponto mais importante que quero transmitir, porque a ideia principal é que tu não tens que ser uma vítima, e esta para mim é a visão mais importante, porque todos nós fomos programados de que somos apenas uma expressão da nossa genética, e isso não é verdade, nós somos mais poderosos do que alguma vez imaginamos, e a nova ciência dá-nos exatamente essa informação, realça-nos esse poder e permite-nos tomar o controle da nossa própria vida. O que é que nós podemos concluir então destes ensinamentos do Dr. Bruce Lipton? Em primeiro lugar, torna-se logo à partida evidente que apenas uma pequena percentagem das mulheres que efetivamente desenvolvem o cancro da mama o desenvolvem a partir de transmissão genética. Todas as outras o desenvolvem a partir de outros motivos. Nestes ensinamentos torna-se efetivamente igualmente claro que, tal como o efeito placebo está já perfeitamente estudado e identificado na prática médica e em terapias alternativas como uma fonte de cura, através de uma mudança de crenças, através de uma mudança de atitudes, de uma mudança de pensamento, numa mudança de comunicação que, ao afetar as células das pessoas, afetam igualmente o seu DNA e o programam de encontro a uma atividade mais saudável que promove a cura, o efeito contrário está igualmente estudado e identificado, que é o efeito nocivo, um efeito em que a partir do stress, em que a partir das crenças negativas e das crenças limitantes, nós empurramos o nosso corpo e o nosso organismo de encontro aos químicos de stress esses que nos vão levar de encontro à doença e eventualmente à morte. Portanto, tal como já falamos em vários vídeos neste canal, nós somos os criadores do nosso próprio destino. São os nossos pensamentos que criam a nossa realidade. E da mesma maneira que nós podemos criar
a nossa realidade e levar os nossos pensamentos de encontro à saúde e à cura, podemos igualmente levar os nossos pensamentos de encontro à doença e à morte. E, portanto, essa é uma escolha muito clara que todos nós temos que realizar. É, digamos assim, uma decisão para onde queremos levar o nosso destino, para que tipo de alimentação mental é que nós queremos dar ao nosso corpo, ao nosso organismo, e que tipo de químicos é que nós queremos produzir dentro de nós que nos leva numa direção ou na outra, que nós temos que nos consciencializarmos, e aqui a epigenética nos dá uma ajuda fundamental porque nos explica claramente de que maneira é que o nosso organismo reage a toda a nossa envolvência exterior. Portanto, cabe a um de nós tomar a decisão certa e tomar a decisão que o vai levar de encontro à saúde e à cura, ou à doença e à morte. No próximo vídeo, nós vamos prosseguir esta série de estudos com o Dr. Bruce Lipton e com a ciência da epigenética para tentarmos trazer à tona mais algumas verdades sobre este tema. Eu agradeço a todos que assistiram a este vídeo até ao fim e despeço-me, portanto, de todos vocês com muito amor e carinho. Até ao próximo vídeo do canal Chambra. Bom dia a todos.